Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Qual deveria ser o anseio mais profundo de um discípulo de Jesus? Meu nome é Diego Siqueira, sou pastor da Segunda Igreja Batista em Aracaju e estamos em uma série de devocionais nas bem-aventuranças e chegamos então na quarta bem-aventurança, que está ali no capítulo 5 de Mateus, no verso 6. Nós temos visto que as bem-aventuranças estão conectadas, estão ligadas. Elas começam pelo entendimento, bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito. Então aqueles que têm o entendimento da natureza, daquilo que eles são. E então eles choram pelos seus pecados, choram pela sua condição e são consolados pelo Senhor. E isso então influencia, isso norteia as relações, trazendo então uma postura de humildade, em submissão ao Senhor, mas também em humildade nas relações com as outras pessoas. Mas a consequência de agora, na nossa quarta bem-aventurança, é de que há uma consequência também nos nossos anseios, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós buscamos na nossa vida aqui nessa terra. E o texto nos diz, Mateus relatando a pregação de Cristo Jesus ali no Sermão da Montanha, vai dizer que esse anseio é do discípulo do Senhor Jesus, é que ele tem fome e sede de justiça. E o que é ter fome e sede de justiça? Qual é essa justiça que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está falando para um público que primariamente tinha como pano de fundo e compreendia a linguagem, as expressões do Senhor Jesus baseado no Antigo Testamento. Então, quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, para textos como Isaías 46, Isaías 51, Isaías 56, nós vemos ali que justiça está de uma forma sinônima à salvação. Então, a justiça, a fome e a justiça que aqueles que são bem-aventurados, os discípulos de Jesus, eles esperam essa salvação. Mas não a salvação apenas de que mudou a nossa condição de inimigos de Deus para agora amigos de Deus e que nós fomos libertos ou fomos perdoados dos nossos pecados e não mais receberemos como punição pelos nossos pecados o inferno e agora recebemos o céu. Então não é apenas esse anseio de recebermos a salvação, livramento da condenação do pecado, mas tudo aquilo que vem a partir da salvação, que é a transformação e a santificação. Então, esse anseio, essa fome e sede de justiça não inclui apenas o perdão dos pecados, mas também a libertação dos nossos pecados, dessa natureza pecaminosa que nós reconhecemos lá na nossa primeira bem-aventurança, que nós choramos por essa condição e que nós nos tornamos humildes por reconhecer isso. Então, agora nós ansiamos pela libertação completa da nossa condição de pecadores. E então buscamos ser santos como o Senhor é santo. E essa é a convocação do Senhor para nós. Então não há espaço para acomodação, mas a convocação do Senhor é para que isso norteie, para que isso esteja no nosso anseio mais profundo, nos nossos desejos. Não que nós nos acomodemos com a nossa condição, né, como aqueles que sabem que são pecadores e que todos nós somos assim e que então normalizam o pecado, que nós vivemos muitas vezes crises familiares, vivemos outras circunstâncias e nós normalizamos porque isso é natural do pecador. É normal do pecador, mas o Senhor nos convoca para que nós tenhamos esse desejo de nos libertarmos disso, de buscarmos ao Senhor para que nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus. E ele usa as expressões fome e sede como os anseios mais básicos das nossas necessidades, não como apenas mais um desejo, mas como um desejo intrínseco a nós, a quem nós somos e as nossas necessidades mais básicas e que também são conscientes. Você também tem outras necessidades básicas que talvez a gente nem perceba. A gente não diz que a gente tem desejo de respirar, por exemplo, por mais que seja uma necessidade básica. Mas a imagem de fome e sede une essas duas coisas. A nossa consciência
nós de fato desejamos e sabemos disso, e também é uma necessidade básica. Então não é um anseio ocasional, mas é um anseio primordial e que deve ser constante nas nossas vidas. O salmista Davi, então, relata esse desejo com essas mesmas imagens, dizendo que a nossa alma tem sede de Deus, como em uma terra seca, exausta e sem água. Nós devemos ansiar e ter sede do Senhor. E por que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça? O texto nos diz que eles são bem-aventurados porque eles serão satisfeitos. O pecado não extinguiu a fome do homem, os anseios do coração do homem, mas o pecado redirecionou para que esse anseio tentasse ser satisfeito naquilo que não nos satisfaz. É aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Tanto Isaías como Jeremias vai trazer essa imagem de que nós buscamos acumular água em cisternas rotas, em cisternas que estão rachadas. Nós tentamos satisfazer esse anseio, mas não conseguimos, porque o pecado nos direcionou para buscar isso onde de fato não encontramos satisfação. Mas o Senhor nos convoca, ali em Isaías, para que nós possamos vir a Ele e então nos satisfazer dele. E de fato, então, no Senhor encontraremos satisfação. No Senhor há de fato uma satisfação real, ainda que não seja incompleta nessa vida, ainda que seja incompleta nessa vida, mas certamente não há outro lugar onde nós buscamos satisfação e de fato podemos encontrar e que encontraremos plena e de forma definitiva quando o Senhor Jesus retornar e nos entregar a terra por herança, como vimos no nosso devocional passado, e encontrarmos essa satisfação plena. Então busque ao Senhor, tenha fome e sede de justiça, de transformação à imagem de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, graça e paz em nome dele.